Em um dos últimos sermões que Jesus falara a seus discípulos e à multidão, podemos lembrar o seguinte, diante dos dias em que estamos vivendo. Ele disse: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe ou não entristeça o vosso coração, porque a vossa redenção está próxima. Em outro momento ele disse: O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em todas as suas mensagens, ele se manifestou como o Filho de Deus, aquele que veio para buscar e salvar toda a humanidade caída. Mas, pela liberdade de escolha, pelo livre arbítrio, ele deixou-nos uma exortação e direcionando que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se chegaria a Deus a não ser por ele. Diante disso, nós podemos entender que o homem se distanciou de Deus e diante do distanciamento de Deus, princípios, valores estabelecidos por Deus foram esquecidos. A maldade do ser humano cresceu de uma forma tamanha que hoje nós podemos ver e ficarmos perplexos diante de tanta maldade. O homem perdeu a razão. O homem perdeu o sentimento. O homem perdeu os princípios que Deus deixou para que ele cumprisse. E o resultado foi a decadência a qual nós estamos vivenciando. É triste ligar os jornais e ver fatos horripilantes, cenas de terror, que coisas que somente alguém que não tem o princípio, que não tem Deus, que não teme a Deus, que esqueceu dos seus princípios, ele perdeu, ele saiu do caminho. Então, é um momento que nós precisamos decidir qual caminho nós queremos para nós. Queremos a luz ou as trevas? Queremos a verdade ou a mentira? Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se chega a Deus a não ser por mim. Sem Ele, nada podemos fazer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. A ponto de que, naquele dia, no dia do juízo, ninguém ficará escuso. Basta olhar para a natureza para que qualquer ser humano com bom senso possa entender que existe Deus. Não vou entrar no mérito de este ou aquele tem esse pensamento, tem essa escolha, fez essa escolha. Até mesmo Deus respeita. Todavia, não podemos omitir ser omissos a uma realidade que está diante dos nossos olhos, e o próprio Jesus, ele nos exortou dizendo: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, só existem dois caminhos. Deus estabeleceu a vida ou a morte. Não é a morte física. A morte física foi inclusa através do pecado. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. E com o pecado fomos destituídos da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio, cumpriu sua missão, através da sua morte e ressurreição, ele venceu a morte, revelando-se que ele tinha todo o poder para nos dar vida eterna, juntamente com ele. Fomos criados eternos, com o propósito de servir e agradar a ele. Sabemos que pelo pecado houve a consequência, e muitas vezes o homem sofre porque lhes falta conhecimento. Jesus falou: Conhecereis a verdade vos libertará.
E conhecendo a verdade, cada vez que nós conhecemos através da sua palavra, nós somos aperfeiçoados, porque ele se manifestou, ressuscitou, venceu a morte, ascendeu aos céus, dizendo que voltaria para nos buscar, não nesta terra, mas haverá um encontro nos ares no dia que a trombeta soar, e os mortos ressuscitarão primeiros. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados como num piscar de olhos. Estaremos para sempre com ele. E a Bíblia diz que através do apóstolo Paulo, que foi revelado a ele, o que os olhos não viram e o que os ouvidos não viram e não chegou até o coração do homem são as coisas que Deus já preparou para todos aqueles que nele creem. Meu amigo, me volta a memória de um corinho. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Não sei o que você está vivendo, não sei o que você está pensando, não sei qual caminho você anda, não sei quais as tuas frustrações, os teus medos, as tuas inquietações, os teus problemas. Sabemos que o homem está vivendo uma vida de tormento. Muita gente está vivendo o inferno aqui, sem a paz, sem a tranquilidade, em desespero, querendo até tirar sua própria vida. Algo tão precioso que Deus deu a nós. Pagou um preço alto para nos salvar da perdição eterna. Como escaparíamos nós, diz o texto bíblico, se não atentarmos para tão grande salvação, começando desde o início, na época da criação do mundo, na lei, nos profetas, e até chegar à manifestação de Deus através de Cristo. Então, ele falou que quando ele fosse ascendido aos céus, ele enviaria o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E o Espírito Santo, a partir do momento em que o homem reconhece seu estado pecaminoso, reconhecendo que todos somos pecadores e precisamos da graça e misericórdia de Deus, recebemos o perdão quando confessamos a Ele. Um diálogo simples, como estamos conversando aqui. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, reconhecendo o pecado, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, o nome do Senhor, será salvo. Saber que com a boca fazemos confissão para a salvação e com o coração cremos para a vida eterna. Fazendo assim, Deus nos dará o perdão, lançando os nossos pecados no mar do esquecimento e das nossas prevaricações. Ele não se lembrará jamais. Ah, mas Deus esquece? Nós somos finitos. Deus, ele tem poder, ele não existe nem forma, nem maneira de expressar a grandeza, porque ele é Deus, ele é soberano. Ele usa este modo de falar, não esquecerei dos seus pecados. Quer dizer, ele apaga, vida que segue. Daí nós não vamos pecar mais? O pecado para o cristão é um acidente de percurso. Mas, quando cometemos algum erro, quando infringimos alguma lei, algum estatuto estabelecido por Deus, através dos princípios, do certo, do errado, do ilegal, do legal, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E com esse sentimento, arrependido, reconhecendo, arrependido, podemos chegar a Ele, humilhando-se a Ele, submetendo, pedindo perdão dos pecados. E nossa vida será transformada, dia após dia. Como dizia um texto bíblico, a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até chegar a ser dia perfeito. E essa perfeição só se dará quando esse corpo se revestir de incorruptibilidade, quando formos arrebatados no grande dia, seremos transformados. Um corpo espiritual igual ao de Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos. E
O que o olho não viu, o que o ouvido não viu e o que não subiu, não chegou até o coração do homem. Pensa numa vida abundante aqui na Terra. Multiplica por bilhões e bilhões e bilhões de vezes. É uma vida que nós não podemos ter a compreensão, mas é algo extraordinário e infinito para vivermos uma eternidade no propósito e com o propósito pelo qual Deus nos criou antes da queda. Por isso, eu te aconselho a buscar a Deus, conversando com Ele. Daqui a pouco, mais tarde, a hora que você sentir, faça essa oração da forma que eu estou falando. Se você quiser fechar os olhos, feche os olhos. Se de repente você quiser se comunica com Ele, mesmo com os olhos abertos, mas no pensamento, se você conseguir se concentrar. Geralmente, quando somos impactados através do Espírito Santo, nós nos quebrantamos, nos humilhamos e pedimos: Senhor, ajuda, me ajuda. Toma minhas mãos e me levanta. Endireita os meus caminhos, as minhas veredas. Acerta os meus passos. Ilumina a minha mente, a minha visão. Dá luz e entendimento para que eu possa agradar-te fazendo a tua vontade. Muda a minha vida e a minha história, minha e de toda a minha casa e de toda a minha família. Esse problema de saúde que eu estou enfrentando, de repente, um problema sério que os médicos já disseram que não há jeito, ele tem poder porque Deus tudo pode, tudo é possível a Deus. Para Ele não há impossível. Coloque diante dele seu problema, sua questão, aquilo que te tira a tua paz. E você verá o milagre acontecer na sua vida. E você poderá estar testemunhando aqui nos comentários, não para minha glória. Isso se você quiser fazer. Eu acho devido e legal porque quando Deus curou os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. E Deus se alegra com aqueles que reconhecem e que testificam e testemunham daquele milagre. Tudo para a glória de Deus. Para que outros vejam, para que outros ouçam, para que outros tomem conhecimento de que Deus é ontem, hoje e eternamente. Deixo você com essas palavras. Que o Espírito Santo possa te mover e tocar naquele ponto que você precisa ser tocado, para que ele possa agir na tua vida, revertendo esse quadro caótico em que você está vivendo e te dando liberdade, te dando paz, paz mesmo na tormenta. Porque não pode estar triste um coração que tem a Cristo, não pode estar triste um coração que teme a Deus. Canta com gozo louvores a Cristo. Não pode estar triste um coração que tem a Deus. E Deus habita em nós através do Espírito Santo. E, na presença de Deus, há abundância de alegrias. Deixo você com essa palavra, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Aquilo que de repente ficou no vazio, sem você entender, Deus possa estar esclarecendo a você. No seu particular, no seu a sós com Deus, você, ou sentado, ou de pé, ou de joelhos, chegar e ter este contato com Ele. Você não vai ser o mesmo, eu te garanto. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Operando Ele, ninguém pode impedir. Um forte abraço e até o próximo diálogo, se Deus assim permitir.